Então, agora que a gente obteve a equação para velocidade da massa no sistema massa-mola em termos da coordenada x, e através de uma derivada temporal dessa equação, a gente também obteve a equação para a aceleração da massa em termos também da coordenada x. A gente mostrou que essa equação para aceleração nada mais era do que a equação de movimento, né, que a gente tinha lá obtido lá desde o início a partir da aplicação da segunda lei de Newton a esse sistema. Então o que eu quero fazer agora é, com essas equações, certo, em função da coordenada x, eu quero mostrar alguns diagramas onde a gente vai poder visualizar melhor como é que esses vetores eles estão atuando ao longo da oscilação da massa. E nesse primeiro slide eu queria mostrar algumas situações para a força elástica, certo? Que também é uma equação que ela é dependente da variável x, essa daqui é a lei de Hooke, né? Onde a força elástica é menos k vezes x. Então o que é que acontece com essa força elástica ao longo da oscilação, né? Quando a gente está na coordenada x de maior valor, que é na amplitude, eu tenho um módulo da força que é máximo. Sendo que quando eu estou na coordenada x positiva, certo? Em qualquer coordenada x positiva, o que é que eu percebo? Eu percebo que esse sinal negativo está me mostrando que a força elástica ela tem sinal sempre contrário ao sinal da coordenada x em que a massa está situada. Então, enquanto a massa estiver situada em coordenadas x positivas, o que acontece é que a força elástica, a força restauradora, ela vai ser negativa. Então, ela aponta no sentido negativo do eixo x. Quando eu estou na amplitude, eu tenho módulo máximo dessa força e essa força ela vai diminuindo gradativamente, certo? Como essa daqui é uma relação linear entre força e a coordenada x, então ela vai diminuindo linearmente à medida em que a massa vai se aproximando da coordenada x igual a zero, que é o meu ponto de equilíbrio. Quando a massa chega nessa posição x igual a zero, a força é zero, né? Se eu substituir zero aqui, eu vou ver que Fx é zero. E logo após a massa passar desse ponto, passar agora para a região de coordenadas x negativas, o que é que acontece? O sentido da força ela é invertida, né? Ela se inverte exatamente porque agora eu tenho coordenada x negativa, com o negativo que tem aqui eu vou ficar com um fx positivo. Então o que acontece é que nessa outra parte aqui das coordenadas x negativas, a força agora aponta no sentido positivo do eixo x, fazendo com que a massa agora seja acelerada em direção, mais uma vez, né, à posição de equilíbrio, que é justamente esse o papel da força restauradora, garantir que sempre a massa vai ficar oscilando em termos da posição de equilíbrio. E esse processo, né, vai ficar se repetindo enquanto o corpo estiver oscilando aí, né? Então, coordenadas x negativas, força no sentido positivo do eixo x, coordenadas positivas, força no sentido negativo do eixo x. Vamos ver em seguida o que acontece agora para essa equação aqui que eu obtive no vídeo passado, certo? Que me dá a velocidade em termos da coordenada x, certo? Da massa. E o que a gente obteve é que Vx é mais ou menos ômega raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Esse fator aqui, ômega vezes essa raiz quadrada, vai ser sempre positivo. Então, o que aparece aqui na frente, né, desse termo é um mais ou menos, que indica exatamente o fato que em determinados momentos da oscilação, o vetor velocidade vai estar apontando no sentido positivo do eixo x, em outros momentos vai estar apontando no sentido negativo. E a gente vai ver que momentos são esses. Então, a princípio, quando eu começo a minha oscilação na coordenada x igual a a, o corpo ele tem velocidade zero, ok? Tem velocidade zero porque se eu substituir, né, x igual a a nessa expressão aqui, eu vou ficar com a ao quadrado menos a ao quadrado, que é zero. Então, consigo ver pela equação que na amplitude, tanto na amplitude positiva, x igual a a, como na amplitude negativa, se eu colocar menos a aqui no lugar de x, a ao quadrado vai ficar a ao quadrado, né?
Então, tanto em x igual a como em x igual a menos a velocidade ela é nula. O que acontece é que o corpo agora ele vai começar a se deslocar na direção da posição de equilíbrio, x igual a zero. Nessa posição aqui intermediária, o que é que acontece? A minha velocidade ela é menor do que zero, ela vai ser uma velocidade negativa, e isso aqui está indicado por esse vetor velocidade, tá certo? Que está apontando no sentido negativo do eixo x. É uma velocidade que ela é negativa e ela é maior, tá certo, do que o menor valor de velocidade que eu vou conseguir ter. O menor valor de velocidade que eu vou conseguir ter é quando o corpo está se deslocando no sentido negativo do eixo x, certo? E eu chego no ponto em que eu tenho o maior módulo de velocidade. O ponto de maior módulo de velocidade é exatamente na posição de equilíbrio x igual a zero. Então, numa posição intermediária, Vx é menor do que zero, mas vai ser maior do que menos ômega A, enfatizando, né, que ômega vezes A é a velocidade, é o módulo da velocidade máxima que o corpo pode adquirir nesse movimento oscilatório. Quando eu chego na posição de equilíbrio, x igual a zero, se eu substituir x igual a zero aqui, né, eu vou ficar com raiz de a ao quadrado, que é a. Então, a minha velocidade Vx, nesse ponto aqui, né, nesse ponto da oscilação, vai ser menos ômega A. Ou seja, eu tenho o módulo máximo da velocidade, mas como eu estou me deslocando no sentido negativo do eixo x, então eu vou ter um menos aqui. Então seria, né, em termos de pensar nos sinais, no sentido da oscilação, é o meu ponto de velocidade mínima, de menor valor, mas em termos de módulo, né, sempre quando eu passo na posição x igual a zero, eu tenho velocidade máxima, certo? Velocidade máxima acontecendo e é dada por ômega vezes a. Quando eu chego na posição x igual a menos a, novamente, velocidade zero, como eu tinha falado anteriormente. Se eu substituir menos a aqui no lugar de x ao quadrado, vai continuar sendo a ao quadrado. E agora eu faço o movimento de volta. O que acontece no movimento de volta? Agora o sentido do meu vetor velocidade inverteu. O sentido do vetor velocidade agora, como o corpo está se deslocando para a direita, está se deslocando no sentido positivo do eixo x, então meu vetor velocidade ele é positivo. Então, nessa posição intermediária, Vx é maior do que zero e é menor do que o módulo máximo da velocidade, que é ômega vezes a. E quando eu chego na posição x igual a zero, mais uma vez, como eu disse, né? X igual a zero, eu sempre vou ter módulo máximo da velocidade, sendo que nesse ponto aqui da oscilação, agora vai ser Vx igual a mais ômega vezes a, porque estou me deslocando no sentido positivo do eixo x. E por último, eu gostaria de ver diagramas para aceleração, tá certo? A gente também tem essa equação que me dá a aceleração em termos da coordenada x, e é exatamente a x igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Algo interessante de se notar, certo, para a aceleração é que a aceleração sempre aponta na mesma direção da força elástica, certo? Da mesma forma que, se a gente voltar lá, né, para a equação da força, da mesma forma que força está relacionado com a coordenada x, mas com esse fator negativo aqui multiplicando, né, a coordenada x, você tem a mesma situação para aceleração, né? Você tem um fator positivo, que é ômega ao quadrado, certo? Sempre vai ser positivo. E eu tenho aqui esse menos x desse lado direito da equação. E do lado esquerdo eu tenho ax. Exatamente na mesma forma que tinha lá para força elástica, em que o K, né, a constante da mola, também vai ser sempre um fator positivo. Então, a aceleração sempre vai apontar na direção da força restauradora, nesse nosso caso, certo? Que nada mais é a relação que existe da segunda lei de Newton, certo? Força resultante é massa vezes aceleração, como a força resultante é a força elástica, então a aceleração vai estar sempre no mesmo sentido da força elástica. Então, o que acontece? A gente pode ver pela equação ou pode se lembrar do que acontece para a força, né? Na amplitude, o que é que eu tenho?
eu tenho aceleração máxima e também vou ter força restauradora, né, força elástica máxima. Então vai ser AX igual a menos ômega ao quadrado vezes A. Se lembra, é módulo máximo de aceleração, né? Porque se eu pensar em termos do sentido que a aceleração está apontando, eu tenho o valor mínimo dela, né? Menos ômega ao quadrado vezes A, apontando no sentido negativo do eixo X. Em um ponto intermediário entre 0 e A, eu vou ter algo que continua sendo negativo, mas que vai ser maior, não é, do que o valor de aceleração mínimo, que é menos ômega ao quadrado vezes A. Quando eu chego em x igual a zero, eu tenho aceleração igual a zero. Só substituir zero aqui, né, que a gente vê isso. Da mesma forma, eu tenho aceleração igual a zero, porque a força elástica é igual a zero. Vindo aqui para essa situação 4, eu vou ter o corpo agora, ele passou, né, da posição x igual a zero, está em um ponto intermediário entre x igual a zero e x igual a menos a. E o que é que acontece? Quando eu passo da minha posição de equilíbrio, da mesma forma que a força, a aceleração inverte de sentido. Então agora eu passo a ter, quando eu tenho coordenada x negativa, eu passo a ter uma aceleração positiva apontando no sentido positivo do eixo x. Agora ela é maior do que zero e é menor do que o módulo máximo, né, da aceleração, que é ômega ao quadrado vezes a. Quando eu chego em x igual a menos a, eu tenho o valor máximo da aceleração, sempre nas amplitudes eu tenho o módulo máximo da aceleração, sendo que nesse ponto aqui, de fato, eu tenho uma aceleração que ela é positiva, então vai ser ômega ao quadrado vezes a positivo, certo? Apontando no sentido positivo do eixo x. E aí esse movimento ele vai continuar, tá certo? Quando o corpo sai de menos a em direção a x igual a zero, essa aceleração vai diminuindo, 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 e quando eu chego em x igual a zero, ela volta novamente a ser zero. Simplesmente, se eu olhar para essa equação aqui, né, consigo ver todos esses pontos. Nesse caso específico do ponto 6, se eu substituo x igual a zero, eu vou ver, né, vai ficar menos ômega ao quadrado vezes zero, a x igual a zero. Espero que tenham conseguido entender melhor como funcionam essas equações nessas representações, né, do diagrama, mostrando a oscilação entre as amplitudes x igual a e x igual a menos a. É possível também, tá certo, representar as equações horárias que a gente obteve. Equação horária da posição, equação horária da velocidade, equação horária da aceleração, sendo que aí a gente teria que representar uma coordenada de tempo, né, uma coordenada temporal. Quando a gente está representando de fato no eixo espacial, que é o eixo onde a oscilação acontece, né? Visualmente pelo menos, é melhor representar essas equações aqui em termos da variável x. Dá o like no vídeo, pessoal, se inscreve no canal e até a próxima.